Olá, gentes, aqui é o K e hoje eu trago um assunto polêmico, certo? Um tema que sempre foi polêmico quando a gente discute mercado, quando a gente discute cinema, quando a gente discute arte como um todo, que é: as personagens femininas podem ser gostosas? Vamos usar aqui as palavras, né, o palavreado. Podem ser quentes, elas podem ser eróticas, elas podem ser sexualizadas, né? Será que uma personagem feminina pode ser assim? Uma personagem feminina, ela pode ser forte sendo gostosa, ou ela só consegue ser forte se não for gostosa? Porque entendem? Então vamos discutir um pouco disso aqui. Gostaria de dar, lembrando, é claro, é sempre bom lembrar, é a minha opinião. Estou dando aqui o meu ponto de vista, baseado nas minhas vivências, baseado no meu estudo, baseado nos meus preceitos, né? Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu vou dar o meu ponto de vista sobre o tema. E eu gostaria muito de saber o seu, então por favor, use a aba de comentários para este fim. Então vamos lá. Vamos começar pelo fato óbvio nesse tema. A sexualização das mulheres por parte do mercado é óbvia. Existem homens machistas que usam o corpo das mulheres como um produto? Óbvio que existe. Machismo existe, machistas existem. Tem homem que é escroto, tem homem que é babaca, tem homem que vai sempre ver a figura feminina como inferior, ver a figura feminina como fútil, ver a figura feminina como uma subserviente a ele. Sempre vai ter. Então vamos tirar da frente o papo de que não existe machismo no mercado, isso aí é coisa da esquerda, coisa da lacração. Não, isso é mentira. Existe machista sim, isso aí qualquer ser humano de direita ou esquerda, não importa, vai admitir. Então vamos tirar esse cavalo da frente. Sempre vão existir homens assim e mulheres que infelizmente se rendem a estes pensamentos machistas e a essa indústria machista. Mas a minha pergunta aqui, ela é ainda mais específica. É errado enxergar as mulheres como algo belo? Porque olha só, gente, vamos para mais um conceito óbvio. O conceito de beleza é relativo. Tem gente que acha a fulaninha bonito, tem gente que acha a ser humaninha ali muito bonita. Aí tem gente que acha aquela ser humaninha feia e acha a fulaninha feia. Quem tá certo? Por que tem meninas que eu acho muito bonita e o meu amigo do meu lado fala: pô, Augusto, não acho ela bonita não, pra mim não é bonita não. E aí, tem a ver com peito, tem a ver com bunda, tem a ver com rosto, tem a ver com corpo, tem a ver com tom de voz. E aí, o que faz um ser humano ser bonito? Gente, isso é subjetivo e qualquer pessoa vai ter que concordar com isso. Porque beleza, ela não é factual. É claro que a gente sabe que, bom, vivemos no capitalismo. Então o que o capitalismo faz? Assim, vamos dizer, o mercado como um todo, ele cria tendências, ele cria conceitos gerais que tentam entrar no famoso senso comum. Então o capitalismo, por várias vezes, isso é bem fácil de identificar, ele tenta ditar qual é o senso comum de uma população, de uma civilização. Por quê? Porque assim ele cria demanda. Se ele cria demanda, ele cria lucro, certo? Então é uma questão básica de economia, por exemplo. Mas vamos lá. Vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto. As mulheres, por natureza, transpiram feminilidade. Mulheres são atraentes para homens e isso é inevitável. Isso é inevitável. A mulher pode estar toda coberta. Coloca um vestidão, sabe, grandão nela, daqueles que não marca nenhuma parte do corpo. Cobre a cabeça dela, deixa só os olhos de fora. Que a gente sabe que tem uma certa cultura do nosso mundo atual, né? No nosso mundo contemporâneo, que pratica esse conceito, né? De cobrir as mulheres da cabeça aos pés. Isso não impede que o homem ache ela bonita. Ah, tá cobrindo o corpo. Tudo bem, o homem vai achar os olhos dela bonito. O homem vai achar artifícios para admirar a beleza da mulher. Então não é questão exatamente de como a mulher se veste. Não, ela vai usar um legging ali, vai marcar todo o corpo dela e pronto, o homem acha isso bonito. Isso é instigante pro homem? Óbvio que é. O homem, assim, o homem
todo mundo sabe, é básico isso do conceito masculino. O homem é um ser muito visual, então é por isso que o homem, ele é fácil de se inebriar por uma mulher. Por quê? Porque o corpo dela é instigante, a face sexy dela mordendo o lábio, puxa, isso acaba com o homem. Então a gente pedir pro homem não enxergar a mulher como algo a ser admirado é tolice. Isso é tolice. Significa que o homem pode ficar mexendo com mulher na rua? Não. Significa que o homem pode passar a mão na mulher? Não. Significa que o homem pode ter atitudes machistas com a mulher só porque enxerga ela como o objeto? Óbvio que não. Eu não defendo isso. Mas a gente está tentando, nesse caso, tirar olha só. Quando a gente fala assim, não, a mulher no filme não pode ser, no filme, no quadrinho, na série, não pode ser gostosa. Estamos falando, primeiro, que o homem não pode admirá-la. E estamos, ao mesmo tempo, falando que a mulher não pode usar o corpo dela para ser atraente. E aí, vamos aprofundar mais ainda. Qual é o problema da mulher malhar? Qual é o problema da mulher se cuidar para que o seu corpo se torne uma escultura que atrai olhares? Então, a gente dizer que a gente pintar as mulheres no cinema, /TV, /quadrinhos de forma quente, entre aspas, de forma instigante, não estamos tirando das próprias mulheres a possibilidade de serem assim. Não, então, se a gente fosse responder essa pergunta de forma bem fácil, na minha opinião, não é errado a mulher ser gostosa num filme, não, ser qualquer adjetivo que você queira usar. Por quê? Porque mulheres são assim. E o público pode variar, porque o gosto, seja masculino ou feminino, ele varia. Tem homem que acha uma coisa bonita e não acha outra. E não é errado isso. Eu tô falando que o homem que coloca a câmera na bunda da mulher, vou pegar aqui as nádegas desta moça para eu instigar sexualmente os homens porque eu sou um grande machista. Eu tô falando que ele tá certo? Não tô falando que ele tá certo. Mas ele tá apenas usando, primeiro, uma coisa que é inerente da própria mulher, porque é o corpo dela, e segundo, de uma mulher que aceitou estar ali. Então, qualquer mulher que pense assim, poxa, eu não quero usar, não quero que filme meu corpo dessa forma instigante. Ela tem todo o direito de sair dali e não trabalhar com aquele diretor, com aquela pessoa, com aquele estúdio. Eu tô dizendo que o mercado é bonitinho, que é justo? Claro que não, o mercado é escroto. O mercado cinematográfico, principalmente, ele é extremamente corrosivo, extremamente corrupto. Mas é o mercado que temos. A mulher pode se negar a estar ali. Ninguém tá colocando uma arma na cabeça dela. E se colocar, que essa pessoa seja presa. Então, esse discurso de que não, a mulher ela é objetificada demais. Bom, o mundo é um lugar escroto. Vamos começar por essa premissa, né? Então a gente dizer que não tem objetificação, eu estaria mentindo. Não posso dizer isso. Mas a gente tem que entender que isso não é o fator determinante de uma personagem feminina. E, por exemplo, eu gostaria de usar um filme bem recente da Coralie Fargat, né? Que é um filme que ficou bem famoso, inclusive no mainstream, que é A Substância. Certo? A Substância, que conta com Demi Moore, uma das musas dos anos 80 e 90. E com Margaret Qualley, né, que é uma atriz mais jovem que está crescendo bastante no mercado. E esse filme, ou seja, uma diretora que faz o filme, uma mulher que faz o filme, e ela dirige e escreve. E ela filma o filme todo, o corpo da Margaret Qualley e da própria Demi Moore, de forma muito abrangente. Tem um monte de cena de bunda, sabe? Que a bunda da Margaret Qualley tá na tela. E é uma diretora fazendo isso. Isso significa que ela é a dona da razão? Não. Mas é a própria... E o filme todo é uma crítica ao mercado de cinema que explora o corpo da mulher enquanto ela é jovem, enquanto ela é velha, joga a mulher fora. É uma crítica à falta de amor próprio. Então o filme ele é muito interessante por essas camadas que ele tem. Mas o que eu quero focar aqui, que a Coralie Fargat, a diretora, uma mulher, uma moça, ela tá usando o corpo das atrizes como crítica e ao mesmo tempo tá se indagando qual é o problema delas serem gostosas. E eu tenho uma jovem aqui, lindíssima. Margaret Qualley nesse filme está perfeita, está belíssima. E a própria Demi Moore, devo dizer, apesar da idade, está ótima também. E então, essa que é a indagação. Qual é o problema da mulher ser bonita? Usando a palavra do título, qual é o problema da mulher ser gostosa? Por que isso é um problema? Por que é errado? Não é errado porque eu estou objetificando.
Tá, é errado porque eu estou fazendo um ideal de mulher que não pode ser alcançado por todo mundo. Isso é o argumento? Não, não pode porque é pro prazer do homem. É um conceito totalmente machista. A mulher não pode ser bonita? A mulher não pode ser. Não pode ser. Qual seria a palavra? A mulher não pode ser luxuosa? Ela não pode praticar luxúria? Isso é crime? E a gente vai para alguns personagens do mainstream, seja quadrinhos, filmes. Por exemplo, olha só, vamos pegar aqui a Viúva Negra como exemplo. Viúva Negra, certo? Que no cinema, é uma personagem dos quadrinhos, no cinema estreou em 2010, né, no Homem de Ferro 2, e lá sempre teve muitas críticas que ela foi sexualizada, né, filmavam ela de forma provocante, ela fazia muitos caras e bocas, ela aparecia, em algumas cenas ela aparecia com o corpo meio despido, para incitar os homens. Aí com o passar do tempo, isso foi diminuindo, certo? A pedido da própria Scarlett Johansson, a atriz. E, por exemplo, quando chega em Vingadores Ultimato 2019, a Viúva Negra, que é a Scarlett Johansson, continua linda, continua com a sua, vamos dizer assim, a sua roupa de agente, né? Sua roupa de super espiã, e ela salva o universo. É uma personagem linda e gostosa que salva o universo. Qual é o problema disso? E aqui eu cito mais uma personagem da Marvel que é a minha favorita, pelo menos no panteão de heroínas da Marvel, que é a Mulher Hulk, certo? Que tem uma longa história, inclusive eu quero trazer aqui no canal qualquer dia, falar um pouquinho sobre o que eu penso dela. Mas a Mulher Hulk, ela, principalmente na fase do John Byrne, né, que foi a fase mais famosa dela como personagem, é a fase que discutiu-se muito isso, que ela é uma escultura, a Mulher Hulk. Até porque nos anos 80 é que explodiu a questão das academias, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, as mulheres com aqueles corpos ultra sarados, usando aquelas roupas super apertadas, né? O lycra e legging e tal. E a Mulher Hulk vem como representação disso. E ela é super provocante. Por quê? Porque na própria história fica estabelecido que ela gosta de ser admirada. Ela é uma mulher que é bonita e gosta de ser bonita. Gosta que os homens olhem pra ela. E ela não se envergonha disso. E sim, é desenhado e escrito por um homem, um John Byrne. Mas ele faz isso tanto de forma crítica, tanto que tem uma edição que ela chegou a ser muito polêmica, né? Sempre foi polêmica, que ela perde uma aposta para os leitores, que ela quebra a quarta parede, né? Ela perde uma aposta para os leitores e ela tem que pular corda pelada. E ela vai lá e faz o desafio, só que o John Byrne cobre todas, que a promessa era mostrar ela nua. E ele cobre todas as partes, né, os seios, cobre as partes íntimas dela, mas deixa o corpo ali, né, no desenho perfeito que é proposto. E ele faz isso de forma crítica também, porque ele está falando qual é o problema da mulher ser bonita e se sentir bonita. Se você se sente bonita com um certo corpo que a sociedade fica falando que não é bonito, o problema é da sociedade. Seja bonita e se sinta bonita assim. Qual é o problema da mulher ser bonita? A mulher reafirmar sua femininidade, sua beleza. Eu poderia citar até as Panteras, a versão mais recente, né, das 3 personagens lá, que é dirigido o último filme também por uma mulher. E tem cena de bunda, e tem cena que a pessoa tá um pouquinho mais despida. Por quê? Porque não é errado a mulher ser bonita e se sentir assim e se reafirmar assim para o mundo. E eu cito mais uma personagem, que é uma personagem incrível, né, dos quadrinhos, que é a Druuna, certo? Uma personagem que vem de quadrinhos eróticos. Nem vou entrar muito na história dela aqui, porque cabe o vídeo só para ela também. Mas a Druuna, ela foi feita dessa forma também pelo seu criador. Nessa forma de, primeiro, ser um corpo escultural, um corpo perfeito. É uma HQ erótica, então o sexo rola desenfreado. Nem tanto, na verdade, mas acontece bastante sexo nas edições. E a personagem, ela é extremamente erotizada. E no quadrinho ela fala: eu faço sexo e eu gosto de fazer sexo. Eu gosto de escolher meus parceiros sexuais. E então é o autor se perguntando qual é o problema. Qual é o problema da mulher gostar de fazer sexo? Qual é o problema da mulher se vestir pouco e aparecer bastante? Por que a gente não condena quando uma mulher posta foto no Instagram, em qualquer rede social, se exibindo seu corpo? Claro que o argumento é não, porque ela está decidindo fazer isso, não é um macho escroto que está filmando ela e usando ela para ganhar dinheiro. Tudo bem, o argumento é válido, mas o princípio é o mesmo. O princípio de ser uma mulher bonita, ser uma mulher gostosa,
e perguntar à sociedade qual é o problema de eu ser assim e de eu me sentir assim. E o principal ponto nisso tudo é: existe uma diferença entre ser retratada como gostosa e ser retratada apenas como uma gostosa. Eu volto a usar o exemplo da Viúva Negra. Ela é linda, ela é belíssima e ela salva o universo. Uma coisa não impede a outra. Um ser belo não é um ser fútil. Beleza é um atributo como qualquer outro. E o fato de tantos homens se dobrarem a isso é a prova. Então eu acho que essa demonização da beleza feminina, às vezes passa pela masculina também, eu acho ela muito débil. Porque ela tira a oportunidade de, primeiro, as mulheres se sentirem bonitas, porque as mulheres são bonitas. Não importa qual é o seu corpo. Se você se sente bonita, você é bonita. Ponto. E isso vale para homem também. Homem, sabe? De novo, eu sei que às vezes a gente tenta cair em certos padrões. E não é que a beleza de uma mulher de corpo escultural em um filme de Hollywood fique só reforçando certos padrões. Pode reforçar, claro, é um mercado. Mas não significa que ela não seja bela. Não significa que as mulheres não possam ser admiradas como os seres lindos que elas são. Então eu creio que, pelo menos na minha perspectiva, essa demonização à beleza feminina, ela é por vezes exagerada. Volto a dizer, os diretores machistas, os produtores machistas que ficam fazendo isso com o forte mercado, eles estão errados, sim, estão errados. Não é certo fazer com esse propósito de ficar uma personagem fútil em tela, porque isso existe, sempre existiu, infelizmente, no cinema. Mas não são todas que são assim. A personagem, e mais um ponto que eu nem ia citar, mas eu vou citar por conta que é a minha perspectiva sobre roteiro. Qualquer elemento da história tem que servir ao roteiro. Qualquer personagem de uma história tem que servir ao roteiro em primeiro lugar. Então, se o roteiro exige uma femme fatale que seja belíssima, estonteante, que os homens babem por ela, é isso que ela tem que ser. Se o roteiro é um pouquinho mais picante, exige cenas que mostrem o corpo dela como escultura e por vezes até despida, tem que ser feito isso. Por quê? Porque tudo tem que atender à história que está sendo contada. Claro, no caso de quadrinhos, filmes, séries, livros, não importa. Tudo tem que servir à história. Se serviu à história, é o suficiente. E isso vale até para uma outra fita que eu vou gravar sobre questão de inclusão, representatividade, né? Mas isso é um assunto para outro momento. No momento, esse é o meu ponto de vista. Mulheres são gostosas e não há problema algum em serem retratadas assim nas obras. Bom, queridos, eu sou o K e eu vou ficando por aqui. Até a próxima fita.